Obrigado. Compete-me, antes de mais, felicitar os organizadores pela magnífica organização, como se vê. Agradecer também, na pessoa do Brás Lamarca, o convite para estar aqui e dizer também, confessar honestamente, uma certa incomodidade da exposição, visto que eu sou um modesto professor de Filosofia no Universidade de Coimbra, na área da Filosofia Política e da Ética. Sou, portanto, puramente um académico, não tenho nenhuma especialidade em termos de tematização do direito de propriedade ou do direito de propriedade intelectual e, portanto, quando me convidaram para estar aqui, justamente a minha primeira pergunta foi perguntar porquê. E o que me pediram foi para fazer uma visão panorâmica e mais reflexiva sobre a problemática que aqui nos traz, portanto, menos técnica, menos, obviamente, vinculada a questões técnicas ligadas ao direito e à proteção da propriedade intelectual, de patentes, etc., portanto, onde eu verdadeiramente não sou especialista. Portanto, isto foi um desafio que eu, de uma forma um pouco, porventura, inconscientemente, aceitei. E, portanto, com a exposição com a qual eu vos vou maçar, como vos digo, permito-me esclarecer isso à partida, porque, em nome da honestidade da comunicação, é importante fazer isso, não tem nenhuma dimensão técnica, mas é verdadeiramente a tentativa de uma distanciação relativamente ao fenómeno e de problematização a partir de uma perspectiva externa desse mesmo fenómeno. Ora bem, a primeira reflexão, eu quando me pus a tentar articular justamente os conceitos que aqui nos trazem, criadores, piratas e investidores, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é a seguinte. É, obviamente, a da natureza da metáfora que é trazida com esta expressão. Criação, os investidores e os piratas. E para articular estes conceitos, que não são, na verdade, como eu disse, conceitos, são metáforas, e há aqui um autor que me guia, que é Hans Blumenberg, que faz uma distinção, onde eu não vou entrar também por motivos técnicos, mas uma distinção importante entre metáforas e conceitos. Estes conceitos são pseudoconceitos, portanto, metáforas, e que evocam imediatamente um ambiente. E era a primeira coisa que eu queria aqui dizer, era evocar o ambiente em que estes conceitos se inserem. É um ambiente datado. Falar de piratas é falar do século XV, do século XVI, é falar, efetivamente, daquilo a que nós podemos chamar a modernidade. Não a modernidade que nós fazemos parte, portanto, nesse sentido eu vou entendermos como pós-modernos, mas da modernidade histórica. Quando falamos de criadores, investidores e piratas, sobretudo em função aqui dessa metáfora da pirataria, o imaginário que é evocado é, aqui para saudar os nossos colegas brasileiros, o criador como a metáfora da riqueza, ou seja, no horizonte da modernidade, o que é a riqueza? O que é esse imaginário de um mundo por descobrir, o novo mundo? Por outras palavras, o criador é a América, vamos dizer assim. O investidor são, obviamente, as potências monopolistas que traziam as riquezas da América para a Europa e que produziam, justamente em função desse monopolismo, o enriquecimento das potências coloniais. E os piratas são, precisamente, aqueles que iam desafiar esse mesmo monopólio. Geralmente, os piratas, como sabem, andavam ali à volta do norte do Brasil, do nordeste brasileiro, da Venezuela, e eram essencialmente, enquanto que os espanhóis e portugueses que monopolizavam o trânsito entre a América, entre a terra da riqueza e o velho mundo, eram potências católicas, os piratas são essencialmente a negação disso, são essencialmente ingleses, são essencialmente holandeses, são essencialmente protestantes, que desafiam justamente o monopólio dos investidores. E partindo do princípio de que, usando aqui essa expressão italiana de que eu gosto muito, se isto non è vero, è bene trovato, ou seja, se há aqui uma
evocação ou uma ressonância moderna desta metáfora, ou da metáfora desta articulação entre criadores, investidores e piratas, o que eu queria aqui começar por questionar é o seguinte: será que hoje não podemos tornar problemático ou problematizar, em função justamente de nos encontrarmos num paradigma completamente diferente do que aquele que é o paradigma da modernidade? Será que não nos podemos, não temos autorização, não podemos problematizar a lógica desta articulação triádica, ou seja, a lógica deste triângulo das Bermudas? Eu gostaria de, enfim, problematizar o título justamente do nosso painel aqui e falar e dizer que, de certa forma, nós hoje não vivemos num triângulo, não podemos falar propriamente com suficiência de uma trilogia. Há alguma coisa que se esqueceu nesta articulação metafórica, e não é por acaso que se esqueceu, é justamente em função da origem moderna, da origem na era moderna desta mesma articulação. O que se esqueceu foi a obra. Há aqui uma quarta dimensão onde é preciso falar. Por isso, eu quando pensei, se desse um título aqui à minha comunicação, eu falaria do Triângulo das Bermudas à quadratura do círculo. Quer dizer, eu vou falar de um quadrado e não propriamente um triângulo. Ou seja, há criadores, há investidores que permitem essa articulação entre o criador e o público. Há depois os piratas e, de certa forma, como nós somos seres, todos nós, situados, concretos e localizados espaciotemporalmente, nós, em função das ideias, somos todos piratas uns dos outros. A verdade é essa. E, portanto, o que é que falta aqui? Falta justamente pensar essa dimensão da obra. E porquê é que, justamente, a modernidade não permitiu pensar a obra? Porque a obra é essencialmente o trânsito. Quer dizer, aquilo que a obra não está radicada. Ou seja, o bem que era transportado pelos marinheiros da América para a Europa era essencialmente trânsito, era essencialmente algo fluido, era essencialmente algo desradicado, desenraizado, desmaterializado. Ora bem, portanto, tendo em conta este enquadramento, ou se este enquadramento faz sentido, o que eu queria pensar era, desafiando este paradigma, pensar um paradigma que pudesse, na história do pensamento ocidental, para pôr as coisas desta forma, nos ajudar a pensar a partir de um paradigma não moderno. Ou seja, num paradigma que não se restringisse ou que não ficasse fechado a este triângulo das Bermudas. E aqui, perdoem-me a ousadia, e como digo, isto é puramente experimental e é para nos ajudar a tentar pensar a partir de outros paradigmas esta mesma relação. E há um pensador de que eu gosto muito, sobre o qual eu fiz a tese de mestrado, chamado Martin Heidegger, que tem um livro de ensaio chamado Holzwege, em alemão, que é aqueles caminhos de lenhadores que iam sendo abertos e que às vezes... O livro em francês, aqui, sou da minha colega francesa aqui de painel, o livro em francês chama-se Chemin qui mène nulle part, caminhos que não levam a parte nenhuma. Às vezes há caminhos que não levam a parte nenhuma, porventura a minha comunicação não vai levar a parte nenhuma, e também, confesso antecipadamente, não tenho qualquer resposta para como é que se sai daqui, evidentemente. Mas, dizia eu, tentando aqui pensar um outro paradigma, eu diria o seguinte: eu acho que, de certa forma, na história do pensamento ocidental, o pensamento pré-cristão, particularmente a filosofia antiga, e muito em particular a filosofia grega, permite-nos pensar esta equação de outra forma. E por uma razão simples. Porque os gregos não pensam a criação como nós. Ou seja, num horizonte pré-cristão, nós pensamos, obviamente, atividades produtivas. Os gregos têm uma arte, como sabem, têm uma atividade artística, mas não pensam a noção de um criador que é, enquanto criador, senhor puro e simples da sua obra. E, portanto, quando os gregos pensam a atividade artística, não a pensam, obviamente, em termos
dos direitos do Criador, essa noção do Criador, como digo, ou de um Criador que cria a partir do nada e, portanto, é puro e simples Senhor da obra que produziu, pensam a partir de uma articulação de variáveis nas quais vários fatores, e não apenas um, não apenas aquele que produz materialmente a obra, nos quais esses vários concorrentes, essas várias figuras concorrem para a produção da obra. E aqui, perdoem-me, como digo, puxar, já que vamos ter uma sardinhada a seguir, puxar a brasa à minha sardinha e evocar um dos autores que provavelmente muitos já passaram por ele, ou no liceu, ou em estudos universitários, um autor como Aristóteles, por exemplo. Quando Aristóteles pensa um produto, ou seja, um objeto qualquer, aquilo que ele chama, tecnicamente em grego diz-se toon tekne, ou seja, um ente produzido pelo homem, qualquer coisa produzida pelo homem, Aristóteles diz que essa coisa produzida, essa coisa que começa a existir em função da indústria humana e que tem o seu lugar como ente no mundo em função da indústria humana, tem não uma, que é como pensa a modernidade, não um autor, mas tem essencialmente 4 causas. Ele chama-lhe uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. É o nome técnico que se deu a isso. Eu queria articular estas 4 causas com a nossa quadratura do círculo. O que é que se pensa em função da causa material? A causa material, no fundo, são os investidores. A causa material são o fornecimento das condições de possibilidade que a obra o seja, exista. Desde logo, obviamente, no horizonte da antiguidade, pensava-se isto em termos da produção de um objeto qualquer. Imaginemos um artífice, um carpinteiro que produz uma cadeira. Para haver a cadeira tem de haver madeira. A madeira é a causa material da cadeira. Sem madeira não há cadeira. O que quer dizer para um grego que, de certa forma, a cadeira pertence à madeira, embora a madeira não seja titular do direito da cadeira, é bem evidente. Por outro lado, para haver a produção de alguma coisa, tem de haver alguém que produza, tem de haver o artífice. Só que o artífice, obviamente, não é senhor absoluto daquilo que produz, mas é apenas uma das causas, entre as 4, uma das causas que causa esse mesmo objeto ou essa mesma obra. No caso da cadeira, a causa, chamada a causa eficiente, é o carpinteiro. Portanto, o carpinteiro concorre para a existência da cadeira de tal forma que sem carpinteiro não há cadeira. A terceira dimensão, a que Aristóteles chama causa formal, é a forma que adquire aquele objeto produzido. Bem entendido, podemos dizer que a causa formal é a própria obra. Não é? Ou seja, o objeto que adquire uma determinada forma, através da ação desse mesmo artífice. E há uma quarta causa, aquilo que Aristóteles chama a causa final, onde eu me queria deter mais um pouco, e que é o seguinte. Porquê é que se chama causa final? Muitas vezes os alunos, até os alunos de filosofia de 3º ano, confundem este conceito. A causa final não é o fim a que se destina ao produto. A causa final é a ideia de que quando alguém vai produzir alguma coisa, de certa forma essa coisa é antecipada na mente, podemos dizer assim, do próprio produtor. De certa forma, para usar, mais uma vez, a metáfora que eu estava a usar, o artífice, o artesão, o carpinteiro, ao fazer a cadeira, tem de certa forma a antecipar a própria forma da cadeira para poder produzir. Mas colocar a questão desta forma implica dizer que entre a antecipação da cadeira na mente do autor e o produto final há uma distância, há uma ruptura, não há uma coincidência. Se nós fôssemos divinos, nós seríamos, é a lição que nós temos de colher para os nossos fins aqui, de Aristóteles, é a seguinte: se nós fôssemos perfeitos, se nós fôssemos divinos, nós seríamos pura e simplesmente senhores daquilo que fazemos. Senhores da nossa obra. E a nossa obra seria pura e simplesmente produto daquilo que somos. E, portanto, seríamos
teríamos o tal direito exclusivo a essa mesma obra. Como não o somos, como nós existimos em contexto, e existir em contexto é existir, obviamente, dentro de um enquadramento social, dentro de um enquadramento cultural, dentro de um enquadramento que nos destitui dessa condição de senhores absolutos daquilo que fazemos. Então, como nós não existimos nessa condição existencial, então nós somos apenas, se eu fosse um artista que fizesse um quadro, pensando à grega, eu seria apenas uma das 4 causas da própria produção e não o senhor absoluto da produção. Ora bem, 3 minutos? Ora bem, a modernidade vai desafiar este paradigma, precisamente porque surge, e eu peço desculpa de ter-me arrastado tanto no tratamento de Aristóteles, agora não tenho tempo para falar do essencial que eu vinha aqui dizer, mas a modernidade vai desafiar este paradigma e nós pensamos em termos modernos. E vai-me desafiar este paradigma por uma razão, porque pensa justamente a partir de um paradigma teológico e teológico-político de Deus como Senhor, puro e simples Senhor e Criador a partir do nada. Ora bem, o que acontece é que na contemporaneidade, e isso está, quer dizer, o direito aqui, para fazer uma provocação, anda um pouco a tentar regular uma situação que vem sendo problematizada. Não é com a internet, não é na última década, é desde, no fundo, a emergência do século XX, desde, no fundo, a Primeira Guerra Mundial. Pensemos, por exemplo, num ensaio sobre a obra de arte no tempo da sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, que é um texto de 1936, onde o Walter Benjamin já diz, precisamente, que o que leva ao estilhaçar deste paradigma moderno e a todos os problemas emergentes técnicos, mais técnicos ou menos técnicos, decorrentes desta situação, é justamente a obra de arte ter-se tornado infinitamente reproduzível. Quer dizer, nos termos do Benjamin, ela perdeu a sua aura, aquilo que faz dela algo único, algo que potencia a possibilidade de diferenciar entre o original e a cópia. O Benjamin falava, na década de 30, justamente da fotografia ou do cinema. Por exemplo, se eu vos perguntasse, geralmente, enfim, uma obra de arte, um filme, tem um autor? Tem, mas tem um conjunto de causas que extravasam infinitamente esse mesmo autor. Em circunstâncias técnicas que tem os autores, tem o guionista, portanto, há uma pluralidade de autores que requer que a tematização do direito de autor seja justamente trazida para um outro paradigma que não esse paradigma moderno. Eu termino, por exemplo, só sem querer ocupar muito o tempo, uma coisa que quando pensei nesta tematização do Benjamin, por exemplo, em que, uma conversa que tive com o Brás Lamarca, a propósito da contaminação que as formas de arte tradicionais, ou seja, aquilo que na terminologia do Benjamin tinham ainda aura, por exemplo, a pintura, na contaminação que é sofrida por essa mesma mudança de paradigma. Evoco aqui um de entre 1000 exemplos que se podiam dar. E não trouxe, peço desculpa, esqueci-me do PowerPoint, portanto não tinha isso em PowerPoint, a imagem. Um quadro do John Baldessari chamado, portanto, Arte Conceptual, está exposto em Nova Iorque, no MoMA, no museu, chamado What is Painting? O quadro é pura e simplesmente uma tela branca que tem escrito What is Painting e depois 3 ou 4 linhas de considerações sobre o que é a pintura, sobre o que é a arte, em geral. O interessante desse quadro é o seguinte: o autor do texto não é o autor do quadro. Obviamente, o autor da tela não é o autor do quadro. E quem pintou o quadro é apenas o próprio texto. Quem pintou o quadro não foi o próprio autor do quadro. O autor contratou um calígrafo para pintar esse mesmo quadro. Pergunto, e com isto termino sem querer abusar do tempo, o autor do quadro é o autor do quadro?
Esse é o problema da nossa contemporaneidade pós-moderna, diria eu. Muito obrigado.